Olá, vamos gravar aí agora um curso completo de raciocínio lógico para o INSS. Vamos resolver aí algumas centenas de questões do CESP e vamos fazer um resumo da teoria aí necessária para você detonar aí na sua prova. Meu nome é Fernando Medeiros e vamos nessa. Primeira coisa é a gente se ligar aí no conteúdo programático. A banca vai ser o CESP, está confirmada. Ela tem um prazo de 6 meses para divulgar o edital. Então, ó, até o dia 29 de dezembro de 2015 deve sair esse edital do INSS. Claro que esse momento político atual pode atrasar um pouco, mas a tendência é que esse concurso saia sim, que tem o concurso do INSS aí. Os últimos dois concursos do INSS foram elaborados pela FCC e pelo CESP. O CESP em 2008 e a FCC em 2012. O conteúdo de raciocínio lógico foi idêntico nos dois casos, tanto pelo CESP quanto pela FCC. Por isso, vai ser esse o conteúdo programático que a gente vai seguir nesse curso aqui. Vai ser esse conteúdo aí. Provavelmente, tudo isso vai estar dentro do edital que está sendo elaborado. No entanto, o CESP, nos seus últimos concursos, tem trazido um edital um pouco mais elaborado. Então, eu acredito sim em possíveis mudanças nesse conjunto aí, nesse conteúdo programático. No entanto, como esse é um curso pré-edital, a gente está numa fase pré-edital aí, eu acredito que vocês têm que saber bem esse edital, esse conteúdo programático e após a saída do edital, vocês dão uma atualizada em qualquer eventual ponto que venha a ser cobrado a mais aí, beleza? Então, vamos nessa. Vamos lá para os primeiros pontos. Ele cobra inicialmente o conceito básico de raciocínio lógico, que eu diria que essa parte desse ponto 2 aqui, ó, tautologia, podia ser parte do ponto 1 tranquilamente, né? Então fica assim, ó, proposições, a gente vai ver nessa aula, valores lógicos das proposições, também vamos ver agora, sentenças abertas, ok, número de linhas de tabela verdade, conectivos, proposições simples e proposições compostas, tautologia, que poderia estar tranquilamente dentro dessa ideia de conceitos básicos de raciocínio lógico, conjuntos e porcentagens, operações com conjuntos e cálculo com porcentagem. Conjunto está muito ligado com a ideia de lógica, a gente vai ver que é muito ligado com a ideia de lógica. E cálculo de porcentagem, um pouco de matemática básica aí para dar uma quebrada nessa lógica mais formal, né? Então pronto, é isso, vamos lá, direto para o assunto, primeira aula aí. Já pensando nas ideias iniciais de lógica aí, tentar tirar um pouco de um preconceito que vem nos alunos que eu vejo, né? Primeiro, o que é lógica? A lógica é uma ciência, estuda o pensamento, ela está dentro da matemática, quer dizer, ela se confunde com a matemática. No entanto, vários outros ramos estudam um pouco lógica. Por exemplo, a filosofia é um desses ramos, trata muito lógica, porque lógica ela trata do pensamento. E por isso, alguns outros, vários ramos da ciência se preocupam em estudar lógica. E por que a lógica não faz sentido algum? Isso aí é comum eu ver os alunos pensarem, essa lógica não faz sentido, o cara chega e diz que se a lua estiver cheia,
fulaninho não vai passar no concurso e qual a relação que tem entre a lua cheia e fulaninho passar no concurso, isso não tem lógica alguma, eu vou endoidar. A diferença que eu quero que você entenda é a diferença de lógica material, né, uma lógica empírica para uma lógica formal. Quer dizer, aqui o que está por trás é a ideia mesmo, né? Quer dizer, pô, você não tem nada aí, você não tem nada a ver o fato de a lua estar cheia com o cara passar no concurso público, não tem nada a ver. Então quando você faz esse tipo de análise, você está dentro da lógica empírica. A lógica formal, ela se preocupa com a estrutura do pensamento. É a estrutura do pensamento. Dessa forma, não importa se aquilo empiricamente não faz sentido algum. O que importa é a forma, a estrutura do pensamento. É como se fosse uma operação matemática mesmo. É você transformar as ideias em matemática, ok? Então quebre um pouco desse raciocínio aí, um pouco desse preconceito, aliás. Quando eu for explicar um pouco de lógica formal, obviamente que eu vou trazer conceitos empíricos, vou tentar usar um pouco da ideia empírica para poder facilitar o seu entendimento. Mas o que você tem que se preocupar, de fato, é a forma, beleza? Você quer passar em concurso público, então esqueça a ideia empírica, esqueça a lógica material, foque na lógica formal, salvo em alguns concursos assim que traz um raciocínio lógico mais apurado e traz essa ideia, né, essa lógica empírica, a lógica material, como por exemplo o concurso do TCU, que não é seu caso, ok? Então já fica a dica aí, viu? Não resolva as questões do concurso da TCU não, que é uma lógica diferente desse raciocínio lógico aí, porque o concurso do TCU foi recente, 2015, pelo CESP, então você pode estar resolvendo essas questões aí, mas com certeza não vai cair nesse estilo não, na prova do INSS. Qual o objeto de estudo da lógica? O que é que a lógica estuda? O que é que a lógica estuda? Como eu disse, o que a lógica estuda é o pensamento. O pensamento é exprimido através de proposições. A gente vai definir o que é proposição, inclusive classificar, né, como proposição simples ou composta, mas o que eu quero que você tenha ideia inicialmente é que proposição ela é uma sentença, uma frase que ela traz um valor com ela. Ela pode ser verdadeira ou falsa. E isso aqui, essa identidade da proposição, de ser verdadeira ou falsa, ela é traduzida, isso aqui pode ser chamado de valor lógico. A gente vai definir com calma, então não é esse o momento de a gente se aprofundar no tema, já já. Outro ponto que a lógica estuda é o argumento. Então, o argumento é o conjunto de proposições. E esse conjunto de proposições, ele pode ser válido ou inválido. Esse atributo verdadeiro ou falso, ele é intrínseco às proposições, ele faz parte da ideia de proposições e, portanto, determina o seu valor lógico. Já o argumento, ele não é verdadeiro ou falso. O argumento, ele é válido ou inválido. É uma outra estrutura de pensamento, uma estrutura mais elaborada do que uma única proposição. Ok? Então, beleza. Vamos lá para o conceito de proposição. Nada melhor do que a sua banca examinadora para definir a questão de proposição. Nada melhor do que o próprio CESP.
É por isso que eu trouxe essa questão aqui, na verdade, um enunciado de questão do TCE, do Espírito Santo, elaborado em 2012, onde o CESP define proposição. Então, ó, proposição são sentenças, isso é um ponto, são sentenças. Essas sentenças elas podem ser abertas ou fechadas. A gente vai ver que sentença aberta não pode ser classificada como uma proposição. Então, tecnicamente, são sentenças fechadas. A gente pode complementar isso aí, né? São sentenças fechadas que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Então, ó, elas podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. É um outro ponto aí da definição, marcado de cores diferentes, né, para a gente ver aí que são 3 pontos dentro da definição. De forma que um julgamento exclui o outro. E são simbolizados por letras maiúsculas como PQ. Você pode ver que essa última parte, né, que ele diz que são simbolizadas por letras maiúsculas como PQ, ele só dá um complemento, né, de ideia de como você tratar, né, de como você chamar a proposição. Mas a definição de proposição vai até aqui. Ó. São sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Ou seja, são sentenças, são declarações que podem ser julgadas como verdadeira ou falsa, ou seja, são declarações com valor lógico. O fato de ela ser julgada como verdadeira ou falsa dá a essa sentença o atributo de valor lógico. Dá a essa sentença a ideia de existir o valor lógico. Então, para ser proposição, tem que existir valor lógico. Você tem que poder julgar aquela sentença como verdadeira ou falsa, ok? De forma que um julgamento exclui o outro. Quer dizer, a partir do momento que você julga uma proposição como verdadeira, ela automaticamente não pode ser falsa. Então, esse valor lógico é único. O que traz aqui é a unicidade do valor lógico. O que traz aqui de azul, um julgamento exclui outro, é a unicidade do valor lógico. Ele só pode ser verdadeiro ou falso, e não ambos. Ok? Vê só, mais um ponto. O fato de existir o valor lógico não quer dizer que eu conheça esse valor lógico. Veja bem, o valor lógico pode existir, ser único e eu não conhecer. Como assim? Vamos lá. João é funcionário do INSS. Opa! Isso aí é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro ou é falso? João é funcionário do INSS. Eu não faço a mínima ideia se isso é verdadeiro ou é falso. Por quê? Porque eu não sei quem é João, então eu não posso dizer se João é funcionário do INSS ou não. Eu não sei onde João trabalha, então eu não sei, eu não posso atribuir, eu não sei atribuir um valor lógico a essa proposição. No entanto, ela existe e é única. Quer dizer, se João é funcionário do INSS, for de fato, vai ser verdadeiro e pronto. Se ele não for funcionário do INSS, vai ser falso e pronto. Fernando, isso é loucura. É claro que uma coisa é verdadeira ou é falsa e não ambas ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Mas nesse tipo de lógica, isso fica muito claro. Porque a gente pode trazer e levar para outro tipo de lógica que não está em concurso público, que é a galera lá de filosofia, de matemática, que estuda computação também, estuda bastante, uma lógica fuzzy, que o valor lógico pode ser verdadeiro ou falso ao mesmo tempo. Então, é por isso que a gente tem que deixar bem claro na definição
da unicidade do valor lógico, beleza? Então, é isso, o valor lógico é único. Não necessariamente você deve conhecer esse valor lógico, mas ele tem que existir. Ele tem que existir. Não necessariamente você conhece, beleza? Agora é o seguinte, cai muito algumas proposições para você dizer se aquilo é ou não uma proposição. Vai estar ali e você vai definir se aquilo é ou não uma proposição. Isso é muito comum. Então, assim, muito melhor para você resolver esse tipo de questão do que você saber o que é proposição, é você saber o que não é proposição. Meio que uma definição por contradição, né? Por contrário senso. Olhando para o que não é proposição. Por quê? Porque isso é o que geralmente está ali na banca. Eu analisei várias questões e isso aí geralmente é o que a banca traz como exemplos de não proposição. Então, vamos lá. São essas. Uma definição por contradição. Chama assim, mas é exatamente o que não é proposição que a banca traz como não proposição. Primeiro, frases interrogativas. Por exemplo, quanto foi o jogo do Brasil? Olha, a resposta aqui é verdadeira ou falsa? Pode ser classificada. Ah, não, quanto foi o jogo do Brasil? Foi falso. Não. A resposta não é essa. Portanto, frases interrogativas não têm valor lógico. Ok? Frases exclamativas. Frases exclamativas. Por exemplo, Feliz Ano Novo. Também não pode ser valorado em verdadeiro ou falso. Ah, Feliz Ano Novo. Sim, isso é verdade ou mentira? Não sei, o ano ainda não rolou, né? Então, aqui não pode ser classificado em verdadeiro ou falso. Beleza? Frases imperativas. A mesma coisa, gente. As frases imperativas, uma ordem, não pode ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, estude para a prova. Estude para a prova é verdade ou mentira? Não sei. Se eu atribuir um outro aspecto, como por exemplo, eu estudei para a prova, aí você pode avaliar se de fato eu estudei ou não. Mas um estude, uma ordem, uma frase imperativa, não pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Aí é tudo ali para cima. Não pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, portanto, não tem valor lógico. Eu vou pular um pouco essa 4 para a gente fazer um comentário, né, melhor. E por último, a frase sem verbo. Né? Não tem sentido uma frase sem verbo. Como menina bonita. Menina bonita. Sim, isso é verdadeiro ou falso? Não sei, eu não posso atribuir. Que menina é bonita? Como é esse negócio aí? Não tem, isso não exprime o sentido completo. Isso não é, pois, uma sentença. Já as sentenças abertas, elas são interessantíssimas. São contraponto das sentenças fechadas, né? A sentença aberta, ela depende de uma variável. Sentença aberta, ela depende de uma variável. Ela é aberta por quê? Porque ela depende de uma variável, beleza? Aí eu pergunto, x mais 1 é igual a 2, isso é verdade ou é mentira? A resposta é depende. 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 Se x igual a 1, então a sentença é fechada. Se x é diferente. Aliás, então a sentença é verdadeira, né? Se x igual a 1, a sentença é verdadeira. Se x diferente de 1, então a sentença é falsa. Então, eu posso atribuir tanto o valor lógico verdadeiro como o valor lógico falso. Então, sentenças abertas não é objeto de estudo da lógica proposicional, dessa lógica para concurso público, ok? Isso seria objeto de estudo de uma outra lógica, sentenças abertas.
Então seria você escalonar a verdade, né? Aqui esse tipo de sentença ela é mais falsa que verdadeira, mas não me interessa. O que me interessa são sentenças fechadas, certo? Então, ó, só para a gente resumir. O que são proposições? Proposições são sentenças, são ideias, né, pensamentos fechados, né, são sentenças fechadas que possuem valor lógico, isso é, eu posso transformar, eu posso atribuir o valor verdadeiro ou falso a essas sentenças, ainda que eu não conheça esses valores, e esses valores são únicos, ou seja, se é verdadeiro, não é falso, e se é falso, não é verdadeiro. Fora isso, eu trago para vocês algumas coisas que não são, algumas ideias que não são proposições, e a banca traz muito. São frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas, sentenças abertas e frases sem verbo. Beleza? Por último, a gente vai cair na ideia aí de proposições simples e proposições compostas. As proposições simples, que eu chamo de atômicas, proposições atômicas, ela tem algumas características. É uma única proposição. É uma única proposição. Ela não pode ser dividida em outras proposições e não há conectivo lógico. Mas, Fernando, que danado é conectivo lógico? Calma, a gente vai ver quais são os conectivos lógicos e na próxima aula a gente vai estudar especificamente isso. Proposições compostas. Existe um conectivo lógico. O conectivo lógico está lá nas proposições compostas e podem ser separadas. Pode ser separada em mais de uma proposição, ok? Mais de uma proposição simples, né? A gente pode separar. É por isso que as proposições compostas também são chamadas de moleculares. Ok? Então, ó, os principais conectivos lógicos é o ou, que é representado por esse Vzinho aqui, ó, e é chamado de disjunção. O e, ou i, né? E ou i, depende da sua região aí do país que esteja assistindo o vídeo. Esse Vzinho para baixo é chamado de conjunção. O se, então, que é essa setinha aqui, ó, direcional, que é chamada de condicional. O se e somente se, que é essa setinha para os dois lados, é chamada de bicondicional, ok? Por enquanto, não se preocupe muito com esses conectivos lógicos, só ateste a existência deles. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais esses conectivos, ok? Então, vamos lá. Exemplo: Alana e Márcia torcem para o Náutico. Ora, aqui o que é que acontece? Elas é um sujeito composto aqui, né? Alana e Márcia. Elas torcem para o Náutico. Elas torcem para o Náutico. O CESP considera esse tipo de proposição como uma proposição simples. Considera esse tipo de proposição como uma proposição simples. Porque é uma única ideia, um único sentido. Elas torcem para o Náutico, certo? É uma única ideia. Você não pode separar em Alana torce para o Náutico e Márcia torce para o Náutico. Não, isso não pode ser feito. Isso tem uma ideia só, funciona como se fosse elas torcem para o Náutico, ok? Então, Alana e Márcia sabem quais são time bom para torcer, né? Então, Alana torce para o Náutico e Márcia, né? Flávia torce para o Bahia. Aqui não, aqui é diferente, ó. Aqui eu trago uma proposição simples. Alana torce para o Náutico. Trago o conectivo, ainda que escondido aqui, e trago outra proposição. Flávia torce para o Bahia. Eu tenho P e Q aqui, duas proposições e um conectivo. Portanto, essa é uma proposição
composta. Proposição simples e uma proposição composta. Então, é isso. Vamos lá para as questões. Detonar aí as questões para a gente clarear ainda mais essas ideias. Ok? Então, ó, fica a dica aí para vocês, né? Uma dica, vocês entrarem lá no meu site, fernandomedeiros.com.br. Eu compilo essas aulas, né? Tento organizar as aulas dentro do site. A ideia desse site é essa, dar uma organizada nas aulas. Fora isso, eu trago algumas dicas, algumas coisas que vêm na minha cabeça sobre concurso público, né? Boto algumas notícias lá. E tenho também a página do Facebook, facebook.com/mateconcursos, facebook.com/mateconcursos. Entre lá e curta a nossa fanpage, né? Inscreva-se aqui no canal e tal, dê uma moralzinha aí pra gente, beleza? Então vamos lá para as questões. E aí, já estamos aptos aí a detonar essas questões. A primeira delas, CESP 2015, TRE Goiás, aqui está errado, né? TRE, a respeito da lógica proposicional, julgue o item subsequente. A proposição, no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Então, ó, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com um determinado grupo de indivíduos. 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com um determinado grupo de indivíduos. Aqui eu posso separar em duas outras proposições. Não. Primeiro, não há conectivo lógico aqui, você não encontra nenhum daqueles conectivos, se então, se somente se, e, ou. Você não encontra esses conectivos. Segundo, é uma ideia completa, é uma única proposição. 20% dos acidentes de trânsito ocorrem, então esse verbo aqui é o verbo núcleo, né? É o que faz a ação de fato da frase, com indivíduos, né, que consumiram. Aqui esse aqui é um pronome relativo que só restringe o grupo de indivíduos. Então, poderia ser assim: 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com determinado grupo de indivíduos, beleza? Então, ó, isso aqui é sim uma proposição simples. Por quê? Porque, primeiro, não tem conectivo lógico algum. Segundo, é uma única proposição. Ok? Eu tenho cuidado de trazer assim, é uma proposição porque não tem conectivo lógico algum. Porque o CESP acaba escondendo o conectivo lógico, né? Então a gente tem que tratar com bem cuidado aí essas questões do CESP. Então, CESP 2014, prova da CADE, considerando os conectivos lógicos usuais e que letras maiúsculas representam proposições lógicas simples. Então, a CESP costuma representar proposições lógicas simples com letra maiúscula. Julgue o item acerca da lógica proposicional. A sentença: os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. É uma proposição lógica composta. Os candidatos aprovados e nomeados, isso aqui, ó, a gente pode substituir por eles, né? Estarão subordinados, né? Tem uma composição verbal aqui, né? Estarão subordinados. Eles estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores da União, das autarquias e dos regimes públicos federais. Então, eles estarão subordinados ao RJU, ao regime jurídico único. Isso aqui é uma frase de sentido completo e não pode ser dividida em outras. Eles estarão subordinados ao RJ1. Eles estarão subordinados ao regime jurídico único. Ponto. É uma proposição simples e não uma proposição composta. Por que é uma proposição simples? Porque não há conectivo lógico. E a sentença, a proposição, não pode ser dividida. Ela é, portanto, uma proposição atômica, uma proposição simples.
Beleza? Então, errado aí essa questão. Questão CESP 2013, Ministério do Trabalho, né? Auditor Fiscal do Trabalho do concurso 2013, é um concurso excelente. Aconselho a você aí, depois do INSS, pegar e estudar com todo o gás. É um concurso ótimo, Auditor Fiscal do Trabalho. Julgue os itens subsequentes relacionados à lógica proposicional. A sentença: quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite as leis de mercado sejam as únicas reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? Interrogação. É uma proposição composta que pode ser corretamente representada na forma P o quê? P e Q, aliás, e R. P o Q e R. Em que P, Q e R são proposições simples convenientemente escolhidas. Ora, a gente acaba a brincadeira aqui, ó. Acaba a brincadeira aqui, ó. É uma proposição composta. Acaba que quando você resolve esse tipo de questão do CESP, que ele pergunta diretamente se é uma proposição simples, uma proposição composta e tal, não sei o que, você acaba deixando batido uma coisa. É você primeiro se perguntar se a parada é proposição ou não. Então, ó, como essa ideia aí que ele traz, né, entre aspas, não é uma afirmação, é uma pergunta, ela não possui valor lógico. Vê só. Ele diz: quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista? Vamos colocar os dois pontos aí. Quem é o defensor de um maior Estado não intervencionista? Dois pontos. O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? O presidente do Banco Central ou o ministro dessa Fazenda? A resposta aí é verdadeiro ou falso? Não, a resposta é ou o presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda, e não verdadeiro ou falso. Isso aqui não tem valor lógico, portanto, não é uma proposição. Fechado? Então, ó, errado simplesmente porque não é uma proposição. Vamos lá para mais uma bateria de questões aí. CESP 2013, ANS, com relação a proposições lógicas, julgue o próximo item. A expressão Viva Mandela, Viva Mandela, gritava a multidão entusiasmada, está corretamente representada na forma P ou Q, em que P e Q sejam proposições lógicas adequadamente escolhidas. Ora, uma frase exclamativa aqui, ó, ela não pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Viva Mandela, viva Mandela! Gritava a multidão entusiasmada. Isso não pode ser classificado como verdadeiro ou falso. E, portanto, ela não é proposição lógica, tampouco uma proposição lógica composta, ok? Então, a frase aí é errada. A CESP 2008 CESP 2008 STJ. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Apenas A e D são proposições. Então, ó, 12 é menor que 6. Você conhece o valor lógico, inclusive, né? Falso. Você pode atribuir o valor lógico. Esse valor lógico é único. Então, isso, de fato, é uma proposição. De fato, é proposição. Para qual time você torce? Para qual time você torce? A interrogação aqui, ó, já traz a ideia de que não é proposição, ok? X mais 3 maior que 10. Isso é válido? Não, isso aqui é uma sentença aberta. Sentença aberta.
e não interessa ao estudo da lógica proposicional. Então, de fato, B e C não são proposições. Existe vida após a morte? Olha, é uma afirmativa. Existe vida após a morte. Eu não faço ideia do valor lógico. Eu não sei se isso é verdadeiro ou falso. Depende aí de um... Enfim, eu não sei dizer se existe vida de fato após a morte. O que eu posso afirmar com certeza é que se existir vida após a morte, isso vai ser verdadeiro e pronto. Vai ser verdadeiro mesmo. E se não existir vida após a morte, isso aqui vai ser falso e falso mesmo. Pronto, acabou. Ou é verdadeiro ou é falso. Então tem um valor lógico e ele é único. Isso é, pois, uma proposição. Ok? Então isso aqui, beleza, é proposição. Então, nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Ok, verdadeiríssimo. Certo, que já risquei tudo, né? O certo ficou ali por trás, mas beleza, tá certo. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. O bebê foi criado em 1980. Também não faço ideia o ano que o bebê foi criado, né? Então não sei dizer se isso é verdadeiro ou falso. Mas se o Banco do Brasil foi criado em 1980, ok, isso vai ser verdadeiro. Se não, isso vai ser falso e esse valor lógico, apesar de eu não conhecer, ele existe e é único. Faça o seu trabalho corretamente. É uma frase imperativa e não pode ter valor lógico. Ok? Manuela tem mais de 40 anos de idade, então isso pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Como eu não conheço Manuela, eu não sei, eu não faço ideia do valor lógico. Não sei se Manuela tem de fato mais de 40 anos de idade. Mas se ela tiver, essa proporção tem valor lógico verdadeiro. Se não, tem valor lógico falso. E são únicos. Ok? Então aí é certo. A gente fechou aí um conjunto de 6 questões, né, dessa ideia inicial. Na próxima aula a gente vai abrir um pouco mais o leque, já vai começar a falar aí de conectivos lógicos, certo? Então é isso, galera. Deem a moral aí, acessem o site www.fernandomedeiros.com.br. Lá todas as dicas, tudo que eu pensar sobre o concurso público eu vou lá escrever. É realmente um blog, é algo pessoal, é meu. Todas as aulas eu vou compilar lá, vou jogar. Então acessem, deem essa moral aí para que eu continue fazendo esse trabalho aí com vocês, beleza? Valeu. Lá, cadastrem seu e-mail aí para receber todo post que eu fizer lá no site. Você já recebe no seu e-mail. No outro dia, automaticamente o sistema manda para seu e-mail, beleza? Valeu! Um abraço aí, galera. Até a próxima aula.